Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre asma, mais especificamente sobre asma nas crianças. Por que será que a asma tem surgido tanto assim ultimamente em grande escala? O título já deixa bem sugestivo para a gente sobre o que nós vamos ler. Vamos interpretar esse título. Estudo liga poluição à asma infantil. Repare que esse link aqui significa vincula a, liga a. Então, o estudo ele vincula a poluição, ele liga a poluição. E childhood significa infância ou infantil. Vamos agora para o primeiro parágrafo. A asma é uma condição médica séria, porque ela é para a vida toda. Não existe cura. Um estudo diz que a poluição do trânsito se conecta a 4 milhões de novos casos de asma em crianças todo ano. A gente leu e agora não basta só ler, a gente tem que entender o que está acontecendo aí. E o que está acontecendo aí basicamente é 4 milhões de novos casos de asma surgem todo ano, mas por que surge? Por causa do trânsito. Então, esse trecho faz a ligação do trânsito ao aparecimento de novos casos de asma nas crianças. Outra coisa muito interessante que nós temos aqui é esse lifelong, que significa para a vida toda, durante toda a vida. Isso aqui é uma palavra importante para a sua prova de proficiência linguística. Nós não podemos esquecer também que aqui nós temos números, e números significa dados, né? 4 milhões, ele já deixa claro esse dado específico, todo ano. Ou seja, você precisa marcar isso daí quando você estiver fazendo a sua prova de proficiência para que você se lembre na hora de responder a questão. Então, quando você grifa e você presta atenção nesse número, nesse dado que o texto está te dando, nas questões você não precisa voltar para responder, já fica muito mais fácil. Vamos agora para o parágrafo 2. Pesquisadores estudaram a poluição e como ela afeta a saúde das crianças em 194 países e 125 cidades grandes. A coisa mais importante desse trecho é a gente entender que a poluição ela afeta a saúde das crianças, inclusive no título a gente já consegue ver essa relação, né, da asma com as crianças. Então, afeta a saúde das crianças e o estudo foi feito aonde? Foi feito em 194 países e 125 grandes cidades. Nós temos aí o quê? Dados estatísticos. Precisa ser anotado para que na hora você não faça confusão. 194 relaciona-se com os países ou com as grandes cidades, tá certo? Vamos agora para o terceiro parágrafo. Este não é o primeiro estudo a fazer esta afirmação, mas a autora principal do estudo diz que ele dá uma ideia compreensiva do problema. Ela diz que ele conta onde os pontos de poluição estão. Com relação a esse parágrafo, nós temos coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, essa palavrinha aqui, ó, autor. Por que eu traduzi autora? É porque eu já sabia que quem tinha feito o estudo era uma mulher, ela. Quando você começa a ler o texto, a princípio você não sabe quem é, porque aqui não é identificado o gênero, se é masculino ou feminino. Mas ao longo da leitura a gente consegue observar que é ela, a autora principal desse estudo. E também, outra coisa interessante com relação à interpretação aqui, é sobre isso daqui, ó, que está na primeira frase. Esse não é o primeiro estudo a fazer essa afirmação. Daí eu te pergunto, que afirmação é essa? Essa afirmação relaciona-se com a ligação do trânsito e o aparecimento de novos casos de asma nas crianças, mais especificamente 4 milhões de casos todo ano. Aqui no parágrafo 4, nós temos a seguinte interpretação. Algumas pessoas acham que as regras ao redor do mundo para a poluição precisam mudar. Outra ideia é facilitar a obtenção de transporte mais limpo. Aqui nós temos coisas interessantes a observarem. Por exemplo, make it easier significa facilitar alguma coisa. E se fosse dificultar, seria make it harder, porque hard é algo difícil, né? Então aí ficaria make it harder, mais difícil.
dificultar. E make it easier, facilitar. Aqui nós temos outra coisa interessante também, ó. O to have, você está acostumado como ter, mas aí nesse caso também pode ser obter. E geralmente essa interpretação aparece quando nós temos essa estrutura aqui, ó, facilitar. Então, facilitar a obtenção. Se fosse dificultar, também seria dificultar a obtenção. Então, o to have, ele geralmente, após essa estrutura, tem a tradução de obter alguma coisa. Outra coisinha bem interessante também nesse parágrafo é com relação ao clean. Clean significa limpo, só que como nós temos o ER no final, significa mais limpo. Então aqui é transporte mais limpo, não é transporte limpo, tá certo? Com relação à interpretação desse parágrafo, a gente tem que se atentar que duas ideias foram dadas para que o problema fosse possivelmente solucionado. A primeira possibilidade é o quê? É com relação às regras ao redor do mundo, ou sejam mais severas, ou então eles coloquem uma regra que possa atender a demanda da maioria das pessoas. A outra ideia é facilitar a obtenção dos transportes mais limpos. E quando eu falo de transporte mais limpo, é transporte que seja mais ecológico, não é limpo por si só, tá? Transportes ecológicos são caros, mas se for trabalhado em cima disso para produzir e baratear a obtenção, isso pode resolver o problema também, assim como mudar as regras ao redor do mundo com relação ao trânsito. No último parágrafo, para a gente encerrar e entender bem todo o desfecho dessa história, nós temos da seguinte forma: a autora também disse que existem outros poluentes no mundo causando doenças, tais como câncer de pulmão, derrame, doença cardíaca e problemas de desenvolvimento. A gente também precisa observar nesse último parágrafo que a autora ela faz uma ligação. Ela não deixa uma alerta aí só com relação à quantidade de veículos na rua. Ela deixa uma alerta com relação às ações que nós estamos tomando que está poluindo o mundo e que essa poluição vem causando problemas à nossa saúde, como câncer de pulmão, derrame, doenças cardíacas, enfim. Então, já marca essas doenças aí, porque na interpretação vai ser perguntada alguma questão com relação a isso. Por exemplo, a autora faz relação somente com o trânsito e as doenças, ou ela também faz um adendo a outros tipos de poluentes inseridos no mundo? O que esses poluentes podem causar na nossa saúde, assim como o trânsito nas ruas causam nas crianças asma? Conseguiram captar mais ou menos a ideia? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar esse texto aqui sem marcação, vão ler e interpretar. Teve dúvida? Volta aqui para a aula, faz as anotações e responde as questões relacionadas a esse texto e faça as outras atividades complementares, tá bom? Então, fiquem com Deus, vejo vocês na próxima aula. Grande abraço!